Fazer uma gambiarrinha para poder ficar bonito aqui Tá certo, na tá foto. certo. Muito bom, Paulo. E aí, Paulo, como você tá? Preocupado, preocupado. É, Vamos. Preocupação essa semana bateu forte. A sim, gente sim, vem tirando algumas dúvidas, a gente vem trabalhando afinco aí com a Consulac, o pessoal todo dando sim, o maior suporte. Mas é óbvio que quando tu tá em loco, a coisa é muito mais fácil detectar alguns problemas, né? sim, sim, sim. A distância tem esse quesito. E também, para as pessoas que estão começando agora, como eu, a gente trabalhar no escuro, né? Sem equipamentos de averiguação, sem. É bem complicado. Acaba que Sim. faz uma gambiarra ali, dá um jeito lá, dá um jeito aqui, mas a coisa não sai como a gente imagina. E daí acaba batendo a preocupação. Mas vamos Entendi. lá. Vamos lá, né, Paulo? Aqui, ó. Só para o pessoal entender, né? O Paulo ele está participando aqui com a gente e ele está cheio de dúvidas. E a gente resolveu tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas aqui com o Paulo. Hoje a gente não tem a participação do Wilson, que está em viagem, né? Não deu para estar participando aqui com a gente agora, mas nós vamos dar continuidade aí, Paulo. Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos colocando Fechou. aí suas dúvidas aí. E eu quero falar com o pessoal, quem também tiver dúvida, né? Também pode ser uma dúvida do Paulo também. Pode colocar aí no chat aí que a gente vai ler, a gente vai respondendo, vamos aí interagindo. Tá bom, pessoal? Show de bola. Vamos lá. Então vamos lá, Paulo. Éder, eu coloquei aqui alguns pontos. Hoje eu anotei, fiquei mais preparado, né? Eu fiz a mussarela e Sim. mesmo dando erro na mussarela com a questão do ponto de filagem, né? Uhum. Até entrei em contato com o técnico da indústria que eu comprei para o primeiro fermento. Fermento. E tivemos algumas conversas, algumas discordâncias ali, uma conversa e tal, Uhum. enfim. No entendimento dele, o processo estava correto, né? Só Sim. que a gente notou que 18 horas de maturação, ela é muita coisa, né? Sim. Então, tem algo errado. Mas, Aí, sobre... só para te falar um detalhe, por exemplo, se ele falou que estava correto 18 horas, provavelmente ele te vendeu um fermento para filar do dia seguinte. Será que não é isso Não, que ele mas quis foi dizer? o termofílico. Então não é fermento do dia seguinte. Então 18 horas está completamente errado. Não dá, não tem Justamente. chance da gente falar que está certo, né? Que tá certo. Mas como a gente já tinha tocado nesse Uhum. ponto bastante na semana passada, aí ficou uns pontos que eu segui essa semana. Sim. E me veio a questão, mesmo dando errado a massa, eu filei ela, né, na monobloco Uhum. e ela saiu a peça normal, feia ou não, mas saiu a peça. Então Certo. chegamos no ponto da salmoura. Uhum. Primeiro ponto, eu tirei ela, coloquei ela em água a 5 graus para ela pegar o formato, né, da forma. Sim. E depois logo levei ela para água pasteurizada Uhum. e com sal. Certo. Aí vem um dos pontos que eu sou um laticínio pequeno. Comecei, botei a carroça na frente dos bois. E hoje eu tenho os equipamentos grandes e não tenho os equipamentos pequenos. Certo. Então, eu não tenho um medidor Balmer. Hum. Sim. E aí vem a minha pergunta. Como fazer, como ter uma base, mesmo sem o medidor, de porcentagem de sal por quantidade de água? Sim. O que que acontece, Paulo? A salmoura, né, a concentração ali de água e sal, a quantidade de sal que você precisa, ela é em torno de 20%. Então, o preparo da sua salmoura já tem que partir desse princípio: 20% de sal na salmoura, né? Peso sobre o volume, né? Então, assim, se você tem lá 100 litros, 20 quilos de sal. Esse é o preparo da salmoura inicial, né, que você vai fazer ali, né? Dissolver esse sal. Com o tempo, você vai ver que ele vai decantar um pouco no fundo, isso é normal, né? Porque é uma solução saturada, então ela tem a tendência de decantar um pouco, né? Só que aí vem aquele outro detalhe. À medida que você vai usando, ela precisa de reposição.
Então, o que que você vai fazer? Normalmente, né, os queijos que a gente deixa ali na salmoura, eles absorvem em torno de até 1,5% de sal. É normal absorver, né? No caso da mussarela. Então, assim, a reposição, à medida que você tira o queijo, você colocou lá, por exemplo, 100 quilos de queijo, você vai repor 1,5 kg, que é mais ou menos 1,5% de sal que foi absorvido pelo queijo, que precisa ser reposto para uma nova produção. Né? Você Certo. pode ir fazendo por enquanto assim, até você ter o equipamento adequado, né? Que é o densímetro de Balmer. Que é o indicado, viu, Paulo? Isso é muito importante, simples, mas muito indicado para esse processo. Vai te dar segurança, né? Te dar um número Sim. concreto ali. Porque esse É número o que a que a gente está gente falando vem, aqui, o é o que a número que a gente gente está vem falando, comentando, né, sobre os equipamentos, e a sim. segurança e de fato, se tiver Uhum. alguém me olhando, assistindo a gente agora, com intenção de iniciar o laticínio, eu estou passando na pele e a minha indicação primeiro tenha os equipamentos de medição para que você não Sim. fique no escuro como eu estou. É bem Isso, complicado. isso é uma coisa, Paulo, que você que acompanha aí as nossas lives, o pessoal que está aí, entrou, que já acompanha, vê sempre a gente falar de controle. E É, eles vai sempre ver a gente falar de controle. Por quê? Porque é aí que a gente consegue realmente direcionar nossos processos. Consegue saber se está certo, se está errado, né? Se a gente tem que ajustar determinada etapa do processo ou não, é através dos controles. Então, realmente, isso é um ponto importantíssimo. Você citou aí, e realmente a gente considera primordial para quem quer realmente fazer o processo adequado, quer ter resultado com aquele processo. Não é mesmo? justamente. Muito legal. Então, dentro dessa forma da salmoura, Sim, dentro do curso eu entendia que é entre 18 a 20 horas para uma peça de 4 quilos. sim, isso. O que aconteceu? Pode ser, obviamente, pela situação já de a massa não está certa, não foi filada certo, então os poros delas já, ela não está com os poros corretos. Aconteceu que com 20 horas, vamos colocar 20 horas, Uhum, ela pegou sal na casca, né, daquelas uhum, peças que eu fiz, e o interior não. E eu sim. deixei, então, por mais em torno de quase 6 a 7 horas a mais. E Uhum, daí passou totalmente do sal. Aí pegou dentro, é, passou totalmente. Então, são esses uhum, probleminhas que a gente tem que ainda até entender, né? Então eu não sei se a massa estava errada e o poro não deixou entrar, quantidade de tempo, ou se estava no próximo do tempo e passou. Como que a gente poderia entender melhor essa questão da salmoura com a uhum. peça e a massa? Bom, o que que acontece, Paulo? Esse tempo, né, que a gente varia ali 18, 20 horas para uma peça de 4 quilos, é o tempo. Não pode passar nem faltar. A primeira impressão que você vai ter é que você tem um excesso de sal na casca e o centro do queijo não tem sal nenhum. Você acabou de me falar isso, não é verdade? Isso mesmo. E isso é o que deve acontecer. Por quê? Ali, quando a gente está fazendo essa troca, né, essa osmose, penetrando sal no queijo e saindo soro para a salmoura, o que, que acontece? A casca recebe uma concentração muito alta de sal. Só que esse sal tem a tendência de deslocar para o centro do queijo e uniformizar. Isso é normal e vai acontecer e não é rápido. Né? Isso não é rápido, isso acontece aí no mínimo aí entre 5 e 10 dias depois de produzido o queijo, principalmente a mussarela. Então, assim, é normal isso acontecer. Em queijos maiores, né, por exemplo, a gente pode falar aí de parmesão, peça de 5, de 8 quilos, esse sal ele demora para atingir o centro do queijo, demora bastante, até meses para atingir o centro do queijo. Né? Mas é uma característica normal do processo, né, de salga ali na salmoura. Né? Mas Então, assim, no caso do parmesão, o parmesão, por exemplo, tu tem um tempo de maturação, então sim, você não precisa se uhum, preocupar com isso. E a sim, questão da mussarela, que no nosso caso, a gente já está falando justamente em fermento termofílico, uhum, a velocidade do processo para ela chegar no mercado.
sim, Como que eu vou ter essa base? Eu vou deixar 18 horas e vamos deixar mais 18 horas na câmera e depois vamos supor que ela ficou mais 24 horas de embalada para sair para o comércio. Então, isso são sim, praticamente 4 dias até a produção e a finalização do produto. sinalização, sim. Só que, e se os meus clientes, por exemplo, que vão ser clientes já direcionados, restaurante, lanchonete, pizzaria, como é que eu vou manter a chegada do sal até no interior da peça? Uhum. O que acontece? Toda mussarela, independente do tipo de processo, se é filagem no mesmo dia, filagem do dia seguinte, ela precisa de um tempo que a gente chama de tempo de estabilização. O que é esse tempo de estabilização? É onde a gente tem estabilização do teor de sal no queijo todo, como um todo. A gente tem obtenção das características funcionais no ápice, né? Por exemplo, fatiar, derreter adequadamente. E isso é um processo natural que ele sempre vai acontecer ao longo do tempo. Normalmente, a partir do quinto dia de processo, né, da embalagem, a gente já tem essas características quase que já no seu ponto ideal, né? Em alguns processos, isso leva até 15 dias para acontecer. Então é uma coisa natural. Inclusive, Paulo, te oriento, se você vai vender mussarela para pizzaria, não venda essa mussarela com menos de 10 dias de processo. Eles vão te reclamar. Vão falar que sua mussarela não derrete, ou se derrete, fica dura. E não é uma falha de processo. Isso é uma condição natural do queijo que demanda um determinado tempo para estabilizar suas características funcionais. Aí sim, após esse período, você vai conseguir fatiar ela vai derreter maravilhosamente. Quando ficar, né, fria, já não vai ficar dura mais. Então, assim, a gente precisa realmente de ter aí esse período de estabilização. Né? Pelo menos 5 dias. Se você vende para pizzaria, é certeza, espera mais para garantir. Né? Mas aí, quando você vender, é um queijo que vai agradar com certeza o pessoal. E o teor de sal, né? O teor de sal, realmente você vai ter que fixar tempo e tomar muito cuidado com o início do processo. Então, todos os dias você começar com 19, com 20 graus Balmê, para ter certeza que as 18 horas não vão alterar, ou as 20 horas não vão alterar diariamente. Né? Isso é importantíssimo. Legal. Aquilo que eu perguntei referente à massa, ela Sim, tem alguma ligação? Por exemplo, a minha massa deu errado. A gente, né, tá sim, mais que na cara que deu sim. errado. Mas, Uhum. mas ela iria penetrar o sal da mesma forma ou não tem nada a ver essa questão? Tem sim, influencia muito. Inclusive, ela tem uma capacidade de absorção de sal maior do que a massa em condições adequadas de processo. Então, a gente tem uma tendência, quando a massa não está no ponto adequado de filagem, dela absorver mais sal. Né? Então, assim, é uma situação que aconteceu com você que realmente é o que normalmente aconteceria. A mussarela não está, a massa não está no ponto adequado de filagem, foi filado, levou para a salmoura, a tendência é ela absorver mais sal no mesmo tempo. Então, a gente pode diminuir aí o tempo de salga dela, que ela vai absorver o sal necessário. Né? Só que é difícil de te falar, mas eu vou diminuir quanto tempo? Não tem um tempo adequado. Porque Sim. cada estágio da massa deveria de ter um tempo. Então, a gente nunca vai acertar esse estágio correto, né? A partir do momento que achar, é manter aquilo ali como Manter aquilo. padrão. Isso. Certo. Eu vi que um rapaz Aqui, perguntou ali e é... tava anotado aqui, inclusive, Ah, referente também à salmoura, sim. sobre a acidez tanto do leite quanto da água depois da salmoura. Uhum. Sim, sim. Bom, a acidez que você está perguntando, a acidez do leite para fazer o queijo mesmo? É, duas Uhum. perguntas distintas. A Uhum. acidez do Sim. leite para a massa, né, para fazer o Uhum. mussarela, e depois a questão da acidez da água para manter ela Lá na salmoura. na salmoura. Uhum. O que acontece, Paulo? Leite, a gente sempre fala aqui, você deve ter visto aí, leite é leite de boa qualidade. Para fazer mussarela, para fazer requeijão, para fazer qualquer tipo de derivado. Leite de qualidade. Ou seja, acidez adequada entre 14 e 18.
Se você me falar assim, ah, mas eu consigo fazer uma mussarela com leite com 19 de acidez, eu vou falar, consegue. Ah, eu consigo com 20? Consegue. Né? A diferença, Paulo, é que esse produto que foi feito com 19, com 20, já não vai te oferecer as características adequadas da mussarela. Tanto as características funcionais, né, quanto as características mesmo de não atender o mercado em si. Né? Então, sair queijo, sabe. Seu rendimento é diferente, você tem perda significativa de rendimento por conta disso. Né? Porque se o leite acidificou, ele acidificou por quê? Teve uma ação de algumas bactérias ali que degradaram a lactose, produziram ácido lático, por isso que a acidez elevou. Só que quando elas degradam proteína, degradam lactose, que é aquilo que você vai usar lá no seu processo. Então a perda é significativa. Né? Você já tem uma perda significativa ali no seu processo. Então, assim, leite ideal, máximo 18 de acidez, mínimo de 14. Perfeito. A salmoura, a salmoura, quando você prepara ela, normalmente ela tem 0 de acidez. Né? Porque é a água e sal. Então, a gente tem ali uma mistura que vai dar uma acidez ali praticamente 0. Né? Inclusive, isso não é legal para o processo. Né? O ideal é que a gente fizesse uma correção de acidez dessa salmoura para ela estar ali na faixa ali de pelo menos 10 graus Dornick. Né? Só que é um pouquinho complexo para a gente explicar esse detalhe, porque não é colocando qualquer tipo de ácido, de qualquer forma, que vai resolver, não. Né? Mas se você não tem essa condição, é melhor usar ela nessa situação mesmo de 0 de acidez, porque naturalmente ela vai elevar a acidez. Né? E essa Porque geralmente salmoura, fica resíduo, né? isso, fica resíduo do próprio produto ali. Né? A gente tem que lembrar que a mussarela é um queijo cheio de bactérias, então essas próprias bactérias vão estar ali, né, povoando a sua salmoura ali, bactérias boas, né, do fermento. Então elas podem desenvolver acidez ali naquela salmoura e vão desenvolver. Só que a salmoura você tem que tomar o cuidado de não deixar essa acidez dela extrapolar 30 graus Dornick. Não pode extrapolar 30 graus Dornick. Se extrapolou, já vai começar a ter problema lá com o seu queijo. Né? Então a gente deve evitar. Chegou em 30 graus Dornick, tem duas opções. Ou você faz uma pasteurização dela, que é pegar essa salmoura, elevar a 90 graus, deixar meia hora, resfriar e depois separar aquilo que ficou sobrenadante e aquilo que ficou decantado. Né? Aí você fez uma pasteurização dela. Ou faz a substituição. Descarta, faz uma salmoura nova. Né? Mas esse limite aí de acidez, no máximo 30. Só que eu te falo o seguinte, calcular por acidez é válido, mas eu te recomendo fazer esse cálculo por pH. Né? Por quê? Porque é mais preciso. Você vai ter uma relação ali de característica da salmoura realmente diretamente ligada ao pH. Então, assim, o pH, qual que é o pH ideal? Ela vai ficar ali no mesmo pH do queijo. 5, 5,3 é o pH ali que ela vai ficar. Abaixou de 5, está com 4,90. Já deve fazer ou a pasteurização ou a substituição. Né? Importantíssimo. E aqui também, ó, Paulo, o Augusto aqui também perguntou, ó, o Augusto CG Teixeira, ele perguntou assim, ó, boa noite a todos. Gostaria de saber se posso ter contaminação na salmoura. Augusto, pode. Na verdade, pode. Apesar da gente falar assim, o sal não é um inibidor, ele é. Só que em determinada concentração, que inclusive muito maior do que da salmoura. Tem bactérias que sobrevivem na concentração de sal que a gente tem na salmoura, entre elas coliformes. Né? Coliformes, bolores e leveduras têm a capacidade de desenvolver essa salmoura com muita facilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ter problema realmente com a salmoura contaminada. Porque essa salmoura contaminada vai prejudicar todo o queijo que a gente colocar ali. Né? Tomar muito cuidado. O Adelso estava perguntando aqui sobre acidez na salmoura, a gente acabou de comentar, né, sobre essa acidez. Certinho, Paulo, mas e aí? Vamos lá para mais dúvidas. Hoje à tarde eu estava conversando com um colega meu, inclusive o rapaz aquele da máquina que eu comentei,
a Sim. ultrassônica. E ele me colocou uma situação que me chamou a atenção. Desde quando eu venho estudando e entendendo um pouco mais os processos dos queijos, tanto o mussarela, que para mim é o mais importante, mas os outros também. Sim. Eu ouvi aqui no sul, eu não entendia, mas eles falavam muito quando eu falava com o pessoal de Minas do pingo, né? Sim. E aquilo até me chamou a atenção quando eu fui descobrir o que era o pingo, né? Que é uma Uhum. utilização de um fermento natural utilizado pelos Natural. antigos e tudo mais. É isso. E daí hoje ele me comentou, ele disse, Paulo, olha, eu fazia mussarela, eu utilizava um pouco do soro do dia anterior, colocava no dia Uhum. seguinte e deixava a mussarela também, o mesmo processo, só que ele deixava e depois dava ponto de filagem. Aí eu Uhum. me pergunto, mas espera aí, então ó, tem algo que não está encaixando nos meus pensamentos. Eu compro um fermento, por mais que eu tenha diluído, feito a diluição talvez errada, ou o fermento Sim. também não é de Uhum. qualidade, é um fermento. Ele tem Sim. cultura ali dentro. Uhum. Por que que essa cultura do soro, o que não seriam bactérias maléficas para o processo? Bom, o que que acontece? Essa questão do pingo é uma situação que assim, é natural aqui em algumas regiões. Né? Vamos citar Minas, por exemplo. É natural na Serra da Canastra, é natural na região do Cerro. Isso é muito comum o pessoal fazer isso. Né? Mas por quê? A flora bacteriana da região é uma flora bacteriana de excelente qualidade, de bactérias selecionadas mesmo, que produz inclusive aquele sabor específico daquele tipo de queijo. Então, o que, que eles fazem? Eles não podem comprar um fermento e colocar naquele queijo que vai alterar aquele sabor natural ali da região, que o queijo promove ali na região. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam o soro e fazem uso dele no dia seguinte. Né? Deixa esse soro bem protegido, numa temperatura ambiente. Essas bactérias vão desenvolver, né? E vai ser utilizado no dia seguinte. Mas o ó, o Wilson conseguiu entrar aí, ó. Vamos colocar ele aí para participar conosco aí. Muito bom. Mas o que acontece, Paulo? E aí, pessoal? Opa! Fala, Boa tio Wilson. noite! Bom Bom demais? demais! Tranquilo? Beleza? Estou Não. meio atrasado aqui, mas deu tempo. Bom demais! Bom, eu tô explicando aqui para o Paulo aqui uma situação aqui de pingo e sorfermento. Aí, ô Paulo, no caso do pingo, é muito comum e deve ser usado assim, porque senão você descaracteriza a flora bacteriana da região. Né? Só que no caso da mussarela, né? Funciona você usar o sorfermento? Funciona. Eu só não te garanto que todo dia sua mussarela vai sair padronizado. Cada dia vai sair de um jeito. Um dia ela dá ponto com 10 horas, outro dia ela vai dar ponto com 20 horas, no outro dia ela vai ficar para mais um dia para frente, porque não tem padrão. Não tem padrão. Essa questão de usar o soro para colocar no dia seguinte é como se fosse um fermento, né? Porque você tira o soro da mussarela hoje, deixa ele em temperatura ambiente para ele desenvolver as bactérias que estão ali. O problema é que você não tem controle desse desenvolvimento. E às vezes as condições que você proporciona podem ser desfavoráveis, né? E favorável para a contaminação. Aí no outro dia, quando você coloca lá, a mussarela chega no ponto de filagem rapidamente. Aí você pensa, deu certo. Só que aí depois o produto você vai começar a perceber, ué, mas o produto não está legal. Né? A mussarela está muito mole, a mussarela está quebradiça. Aí você vai falar assim, o que acontece? Não sei. Não sei quais as bactérias que desenvolveram ali. Quando Gostava. quando você tem o fermento, você sabe especificamente quais as bactérias estão ali. Então, Eu, elas desenvolveram, são só elas. Né? Você colocou ali elas ali, são só elas. Então, você sabe o que esperar. Né? Quando você usa esse sorfermento, funciona, mas você nunca sabe o que pode acontecer. É sempre uma dúvida o que vai dar no dia seguinte. E ela só dá para o dia seguinte. Você não consegue fazer para filagem no mesmo dia também, não. Sim. eu tenho um cliente que fazia isso, né?
A gente tem um cliente aqui que ele fazia isso e sempre ele ligava para mim, passava 8 meses, não dava problema nenhum. Passava 8 meses, não dava problema nenhum. Mas sempre ele me ligava, rapaz, eu estou fazendo minha mussarela da mesma forma, do mesmo jeito e tá dando problema aqui. É. Falar, é o soro fermento. Não, mas eu estou usando soro fermento do jeito que eu sempre usava, vai ser o soro fermento. Começa a usar fermento para você ver. Aí ele usava fermento, parava o problema. Aí queria voltar a usar o sorfermento, que E é barato. usar o soro fermento daquele fermento que ele fez. Aí ele ficava mais um período usando, daí a pouco ele ligava de novo. Falava, rapaz, eu estou te falando, é um soro fermento. É muito difícil esse controle de sorfermento, né? Inclusive tem produções, né? Eu já conheci uma produção assim, de produção de queijo parmesão com sorfermento. Mas não é simplesmente tirar o fermento e colocar lá para o dia seguinte, de qualquer jeito, e amanhã usar, não. Eles tinham tratamento desse soro para sorfermento, tinha uma sala de produção de soro fermento, né, em fermenteira, tudo bem regulado. Então eles tinham certeza ali da acidez, do pH que o soro ia atingir para ser usado no dia seguinte. Então é muito controle para fazer funcionar adequadamente. Até porque, querendo ou não, a gente agora fazendo as contas, botando tudo na ponta do lápis e tudo mais. Essa semana Sim. eu ainda conversei com outros pessoais e tal, Uhum. sobre fermento, sobre questão do processo, né? E daí o pessoal vem com a contazinha básica, né? Ah, mas tá pagando 2,20 no litro do leite e vai ser R$ 22 o quilo. Calma. Tem fermento, tem os cloreto de Tem cálcio, temos cloreto, né? natamicina depois, tem embalagem, o processo não é só esse. Tem produto químico, tem um custo operacional, tem um custo de logística. Cara, realmente não dá para converter preço de queijo simplesmente pelo rendimento. Ah, então o custo do queijo agora é simplesmente o leite. Não. Ele é com certeza o maior, mas não é só ele, Então, né? puxando o gancho já nessa questão, então a gente falou aqui da salmoura, eu coloquei aqui a questão da comercialização do creme, né? Sim, Para a gente poder, justamente por fazer esses cálculos, a gente acaba que pensa aí, tá, como que a gente vai aumentar? Porque eu que sou pequeno hoje, entrar na concorrência com os grandes laticínios, chega a ser até, né, complicado de falar. Só que sim, se eu entrei nesse negócio é porque eu vi o futuro, né? E sim, dentro de eu ver esse futuro, uma das questões que me pegam é a distribuição. Aqui na minha região, hoje, teoricamente, sou o único laticínio de queijo mussarela. Então, um raio aí de 150 quilômetros. Então, a gente já tem essa questão da distribuição, né? O distribuidor e o frete. Só que mesmo assim, colocando na ponta do lápis, ainda fica estreita a margem, bem estreita. Então, falando do creme, né? A sim, gente trabalha ali hoje, eu procuro buscar um leite Jersey. Até porque na nossa região aqui é mais comum o leite Jersey, ou o Jersey holandês, enfim. Mas ele tem um teor de gordura um pouco mais elevado do que a maioria das regiões do Brasil. sim. Então, a gente trabalhando ali no 4% de gordura quando entra na fábrica. A minha dúvida hoje eu vou ter uma desnatadeira, então um padronizador. Sim. Então eu vou ter que fazer equilibrar para poder desnatar um tanto a zero e outro tanto colocar integral. Sim. Só que o creme, o que fazer com o creme puro? Porque a gente olha nas embalagens, quando a gente passa a querer fabricar, a gente começa a identificar os produtos nas embalagens e ver, olha, eu imaginava que era uma coisa, não é. De repente tem emulsificante, tem uma gama de situações, né? Sim, Então, sim. o que colocar, o que trabalhar para que gere um lucro para o laticínio e eu tenha um produto de qualidade sem ter que mexer muito nesse produto em si, no creme em si. O creme em si, ô Paulo, ele já te traz um benefício gigante só de você simplesmente desnatar o leite. Por que que acontece? Você falou que tem aí
outros laticínios na região, certo? O simples fato de você desnatar o seu leite e vender o creme já é um lucro interessantíssimo para você. Você pode vender o creme. A gente tem um produto que chama creme de leite cru de uso industrial. Né? É o nome específico do produto. Né? Esse produto você pode vender para qualquer indústria. Qualquer indústria. Cru. É creme de leite cru de uso industrial. Então, assim, você não precisa fazer nenhum tipo de trabalho nele. É claro que, assim, existem algumas especificações que você tem que atender, né? Inclusive, selar ele, né? Ele tem que ser selado, ele não pode ser num saco amarrado, mas numa embalagem selada, né? Você pode comercializar. Então, assim, sem muito trabalho, simplesmente fazer isso já te traz aí uma rentabilidade muito interessante com esse leite, principalmente esse leite de Jersey, né? Trabalhando 4% de gordura, basicamente você tem 1% de creme, né? Para desnatar e poder fazer comércio dele. Né? Só isso já ajuda bastante o seu custo de produção aí com a mussarela. E qual a diferença do creme, no caso cru, para nata? Ah, sim. Aí já é diferente. Aí já é um produto industrializado. Aí que tá. Você vai fazer um processo com o creme para obter a nata. Né? Aí que você entra, emulsificante, tem vários tipos de aditivos adicionados, né? Mas aí já é um outro produto. Né? Aí você já vai fazer uma industrialização para vender a nata. Né? Agrega valor, logicamente. Né? Mas também vai te solicitar que você tenha estrutura para isso. Né? Talvez agora, no início, você às vezes não tem essa estrutura, a comercialização do creme já te traz um resultado. Com o tempo, você pode pensar em processar o creme. Você tem a nata, tem a manteiga, né? Que são produtos que agregam valor a esse creme. Né? Com isso, melhora aí mais ainda os seus custos de produção. Entendi. Uma coisa, Paulo, que era uma coisa que a gente fica pensando. Pode falar. Uma coisa importante é que esse creme ele tem que ser rotulado, tá? Ele é saco de 25 quilos, igual o Ed falou lá, termosoldado, né? Tem uma termosoldada, que é equipamento simples que você pode adquirir. E ele tem que ser rotulado também com data de invase, né? Sim. Isso quem mais vai cobrar é quem vai comprar, né? O pessoal que compra, eles têm necessidade de ter um produto ali com identificação adequada para poder ter esse produto dentro da unidade. Né? Senão eles não podem nem comprar o creme, né? Fora dessa especificação. Tá, e no uso desse creme, por exemplo, vamos falar aqui em valores irrisórios. Vamos botar R$14 o creme que estão pagando na nata. A nata no baldinho, bonitinho, com emulsificante, com tudo. Quando eu for padronizar, quando eu for processar esse creme, ele vai ter um rendimento melhor, ele vai aumentar o rendimento dele, ou ele vai diminuir e ficar só no creme que foi tirado? Não é diferente. Realmente a nata é um produto processado que já teve uma padronização. Então, assim, quando você obtém o creme lá na sua desnatadeira, vamos colocar um exemplo prático. 100 litros de leite com 4% de gordura, quando você tirar ali a quantidade para deixar o queijo ali com 3%, o leite do queijo com 3%, você vai ter 1% de gordura ali no creme, né, que desnatou. Ou seja, se é 100 litros, praticamente você tem 1 quilo de creme. Só que é 1 quilo de creme, de matéria gorda. Né? O creme não sai da desnatadeira com 100% de matéria gorda. Ele sai com parte, né, de leite. Então ele vai sair ali com aproximadamente 65%, no máximo 70%. Ou seja, o peso real que você vai ter ali é em torno de 1,3. Né? Que vai te dar 1 quilo de matéria gorda, pura. Quando você faz a nata, a manteiga, esse produto ele é padronizado. Então o volume dele, né, no caso da nata, até acrescenta-se o volume. Então esse 1,3 vai chegar a virar aí até 1,6. Já na manteiga você tem uma diminuição, porque isso aqui é só a gordura. A gordura que vai ser adicionada com uma parte de umidade, né, que
a manteiga tem um limite até 16% de umidade, né? Então, basicamente, você vai ter de manteiga ali 1 quilo mais 16%, né? Então, assim, agrega esses pesos a mais para o produto, né? Por isso que a gente fala assim, quando você falou, a nata R$ 14. Aí a gente pensa assim, mas o creme, né? O creme hoje está o quê? Uns 16? R$ 16. Creme de leite cru, R$ 16. Mas fala, mas então não compensa vender a nata. Compensa, lógico que compensa. A nata não tem 100% de creme, né? E na nata ali você deve ter ali aproximadamente uns 50% de creme, né? 50 a Eu fiz 60% de creme, né? eu fiz um teste disso aí. O que acontece? Quando eu estava começando ali, eu fiz o desnat e levei. A minha irmã tem confeitaria e tudo mais, e ela Uhum. utiliza muito a nata, baldinho de Sim, nata e tal. E ela utilizou várias natas de marcas de renomadas, né? E um dia sim. eu levei a nata para ela lá, para ela fazer o muito conhecido aqui na nossa região, o empadão, né? Uhum. De massa podre de nata. E ela disse: não, não, é muito ruim, é mole, não dá para mim. Eu disse: me manda uma foto do baldinho, do que está especificado no teu rótulo. Na hora eu fui ver que a questão que ela precisava, ela não estava precisando tanto da qualidade da nata, da gordura da Uhum. nata. Ela estava precisando da firmeza daquela nata. Sim, E eu vi que tinha 20 e tantos por cento de emulsificante. Depois fui pesquisar sobre isso e disse: nossa, então, por isso o valor tão baixo e a sim. espessura, né? A É. É a textura da textura. nata. Uhum. É diferente. Realmente é um produto processado. É igual eu tô te falando, ele não tem 100% de gordura, né? O seu creme também não vai ter, que ela experimentou, né? Vai ter em torno de 65%, 70%. Mas, de qualquer forma, são produtos que, quando processados, você vai acrescentar outros ingredientes, inclusive água, que vai, né, aumentar ali o volume, fazendo com que você tenha resultado aí com esse tipo de produto. A manteiga já Legal. é o contrário, viu? A manteiga A diminui. manteiga, aí você tem uma perca aí do volume total. Só Mas Falando do que. Paulinho Gambiarra, agora tem que falar para você, né? Sempre Paulinho Gambiarra faz um. Cara, eu não sabia o que fazer com essa nata. E eu deixei na geladeira. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou perder ali. Tinha, acho que quase 10 litros de nata misturada com leite, enfim, com Aham. creme. O que que eu vou fazer com isso aí? Aí fui pra internet e vi um cara batendo no liquidificador. Passei um dia inteiro, cara, batendo aquela nata no liquidificador, mas eu fiz manteiga, ficou boa, hein? Ó, o seu prêmio produto artesanal entrou aí. aí, ó. Ele César, prazer aí participando com a gente, muito bom. Vamos lá. Paulo, mas na verdade, assim, para você fazer uma manteiga, até não é muito adequado o liquidificador, não, até porque você tem muita perda, demora muito e tal. Isso. Mas dá para fazer naturalmente aí. O pessoal faz até com garrafa PET, cara. Pegar a garrafa PET, ficar batendo ela de um lado pro outro, enche ela pela metade, fica batendo ela de um lado pro outro, vira manteiga, cara. E de boa qualidade. É claro que Não assim, produto artesanal, né, de uso pessoal, né, porque não consegue regular a umidade dela, né? Mas fica sim, muito bom, com é certeza. isso aí. Ô, Paulo, e a Oi, mussarela aí? vixe, tem umas 20 peças lá, dura e sem derreter. E E salgado, com né? muito sal. Ele estava contando a história aqui do sal, foi inclusive a primeira pergunta dele mesmo sobre a questão de sal, né? A mussarela, quando a massa não está no ponto ideal de filagem, realmente ela tem a tendência de absorver muito sal, né? Só que ele achou que tinha muito sal na casca e não tinha no centro, e deixou mais ainda. Aí é que ela salgou ao extremo. Ah, daí lascou. Daí lascou. Mas ainda não acertou a mussarela, então. Não, ainda não. Ainda estamos no processo, mas com certeza já muito mais próximo, já identificando os Sim, problemas, já anotando muito, fazendo um controle já rigoroso, tanto na recepção do leite, a hora do corte,
Já captei a ideia da semana passada de arrumar as liras. São todas coisinhas que já foram melhorando o nosso processo e vendo que daqui a pouco chega. Eu acredito que vai chegar. A gente está entendendo melhor a questão dos fermentos, conversando sobre o fermento congelado, o fermento termofílico, né, em pó. Algumas questões de transporte, a gente já identificou que pode ter sido transporte desse fermento. Então, tem N coisinhas assim que eu tô que nem delegado ali, né? E indo a Investigando. investigando para tentar achar onde é que está o erro. Mas eu já, mais ou menos, a gente está entendendo que o processo ele tem que ser exato, né? O fermento, aí você conseguiu comprar mais fermento? Você falou que estava sem fermento? Não, essa semana eu estou esperando chegar, agora eu estou sem produção, estou parado. Ah, você está parado. Certo. Parado, mas Comprando. enfim, são alguns probleminhas aí, até tem um pessoal que estava vendo ali, que eu mandei o link, são aqui da região. A gente está tendo problemas com os laticínios grandes, geralmente tem esses problemas. O produtor ele fica com medo de apostar no laticínio pequeno, né? Então tu acaba, eu como não produzo leite, eu acabo ficando na mão do produtor. E de repente na mão de um produtor que não produz um leite de tamanha qualidade. Então, a gente está indo. Então ali, tô chegando num caminhão, agora conseguimos chegar num transporte que vai passar e deixar para mim uma quantidade X boa de leite diária. Talvez eu já aumente essa minha qualidade, já chegue na minha mão um produto já também com as especificações ali, com os testes. Vamos indo, devagarinho. É caro, é chato, é doloroso, mas vai lá, vamos chegar. Vai chegar, com certeza, vai sim. É isso aí. Ô, Hélio, você já falou pro pessoal aqui sobre o nosso treinamento do dia 9? Não, ainda não. Aproveitando aqui, no dia 9 de fevereiro, nós vamos fazer um treinamento online e ao vivo sobre queijos Minas Padrão. Esse Isso. treinamento vai ser ministrado pelo Éder. Então, o pessoal vai ter acesso a um link e vai conseguir entrar na plataforma Zoom e vai conseguir conversar com o Éder, né? Vai ter acesso aí para conversar e tirar todas as suas dúvidas, além de participar desse treinamento, que sem dúvida vai agregar muito aí para a sua produção. É isso aí. Fala para a gente, Éder, como que vai ser esse treinamento? A gente vem formatando aí um treinamento onde a gente consiga detalhar etapa por etapa do processo de fabricação, para que a gente seja bem criterioso, para que o pessoal entenda como fazer, o que usar, quanto usar, né? Qual etapa fazer sequencialmente, para que seja de forma bem clara, né? Para quem vai verificar esse nosso treinamento, para que seja bem claro como fazer queijo Minas padrão. E sempre lembrando que o nosso objetivo é sempre ter um queijo de boa qualidade e rendimento, né? Esses são focos aí de todos os nossos treinamentos, para que sejam produtos que atendam não só a necessidade de ser um produto de qualidade, mas também que seja rentável, para valer a pena produzir um queijo dessa forma. Não é à toa que nós estamos aqui no programa do Laticínio Lucrativo, né? É isso aí. Isso aí. Ô, Hélio, o pessoal tem muita dúvida com relação assim, mesmo eu não fabrico queijo Minas padrão, eu fabrico outro tipo de queijo. Esse treinamento vai adiantar alguma coisa para mim? Olha só, é claro que a gente tem diferentes etapas para diferentes tipos de queijo, né? Isso é normal. Embora os conceitos basicamente são os mesmos, né? Aqueles conceitos que a gente conversou com o Paulo aqui, por exemplo, sobre fermento, ele se aplica a qualquer outro tipo de queijo que use fermento, né? Então, os conceitos, sim, são básicos para processo de fabricação de queijo. As etapas vão alterar de acordo com o tipo de queijo que a gente vai fazer, mas vai ter conceito muito importante aí que vai atender todos os processos de fabricação. Pessoal, esse treinamento vai ser no dia 9 de fevereiro, como eu falei, das 19 às 22 horas. Então, o horário também que vai comportar todos, porque é fora do horário de trabalho.
O valor, a gente colocou um valorzinho bem irrisório, tá? Mas para ajudar vocês aí, é R$ 347. E pode ser dividido em até 12 vezes. Então, assim, tá ao alcance de todo mundo aí, beleza? O link para inscrição tá na descrição, tá, o link para se cadastrar tá na bio do Instagram Isso. e no site da empresa. E se tiver alguma dúvida, não consegui por algum motivo, é só mandar um direct para a gente ou mandar um WhatsApp para a gente que a gente vai conseguir fazer você se cadastrar, beleza? É isso aí. Show de bola. E aí, Paulo, como é que tá aí as Seguimos dúvidas aí? lá. Tem mais lá? Ah, é isso aí, cara. Vai tirando Vamos bastante lá. dúvida aí. Já que nós estamos falando do laticínio lucrativo, Vamos lá. voltando na questão ali dos subprodutos, do que a gente consegue aproveitar do leite, eu até Sim. anotei algo aqui que me chama bem a atenção. Hoje a gente vai nos mercados, dificilmente você acha, aqui na minha região pelo menos, o doce de leite puro. Já não se encontra mais doce de leite. De você ir lá na especificação e ver leite pasteurizado, Uhum. não existe mais. Açúcar e... E deu. Hoje a gente Uhum. vê muito o doce à base de soro. Sim. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, até porque, mesmo por ser um laticínio pequeno, com uma produção de 1.000 litros dia, a gente tem 900 litros de soro. Vamos tirar a ricota, é a mínima coisa que sai. E sai muito soro. Então, uma das perguntas assim era justamente isso. O que fazer com o soro? Claro, eu posso vender, eu tenho que vender para poder dar destinação para o soro, beleza. Só que o valor agregado na venda do litro para consumo de animais, enfim, é muito baixo. Então, o que eu conseguiria utilizar ele para fazer um doce à base de soro, porque o meu foco é pizzaria, lanchonete, restaurante, Uhum. e essas empresas elas utilizam desse doce, né, para Uhum. as pizzas e para os doces. Então, seria uma venda casada. Eu vendo a mussarela, eu vendo o creme, e então, um doce de leite, quem sabe, ou um Uhum. requeijão à base de soro com amido. O que seria mais interessante, mais legal nesse momento? Sim. O que que acontece? Essa questão da produção de doce à base de soro, se a gente for levar em consideração que você vai usar o soro fluido, ela não é viável. Por que que não é viável? A concentração de sólidos aí no soro, né, é baixa. Né? Então, quando você colocar ali para fazer a concentração no tacho, para virar um doce, vai levar muito tempo de consumir um tempo muito grande de processo, para um resultado muito pequeno. Ah, mas o pessoal faz. Provavelmente não usa soro fluido. Usa soro em pó. Vale a pena. Aí é diferente, você já está acrescentando no produto ali uma matéria seca. Então, o seu processo é muito rápido e você consegue aproveitar. Você vai vender um doce com soro basicamente no preço de um doce de leite com só leite. Né? Mas eu falo que assim, para aproveitar com relação ao soro fluido, não é viável, não vai te trazer muito resultado. Você consegue aproveitar muito pouco. Né? Vai conseguir aproveitar muito pouco mesmo desse soro. Então, assim, no seu caso, o que é viável de aproveitar o soro, aproveitamento do soro? Né? A gente tem outras opções. Né? Tem a opção de produzir uma bebida láctea, né? Onde você vai usar grande parte de soro. Né? Então, a quantidade utilizada vai ser maior. Você tem a opção de fazer uma ricota. Né? Depende muito da sua região, se o produto é um produto tradicional, se o pessoal gosta ou não, isso aí varia muito de uma região para outra, né? Apesar de que a ricota, mesmo depois do processo, ainda tem uma quantidade grande, significativa de soro, né? E até mesmo vender o seu soro, não para outra indústria, mas vender até para o seu produtor, né? Que às vezes o pessoal tem criação de animais, né? Suíno, até para bovinos o pessoal hoje em dia faz uso de soro, né? Então, assim, essas seriam as alternativas mais dentro da realidade. Né? Fazer o doce, você não vai conseguir utilizar todo o seu soro e vai ter um resultado bem pequeno. Entendi. Ô, Paulo, uma outra questão é o seguinte, a gente está com um projeto seu aqui, né?
Então você tem que ficar bem atento com o que você vai fabricar. Né? Se você definir fabricar algum outro tipo de produto, a hora é agora que a gente está entrando no seu projeto para registro. A partir daí, a gente tem que entrar com um projeto de reforma e ampliação. Então, assim, é mais fácil a gente colocar agora do que no futuro você entrar com um projeto de reforma e ampliação. Mas tem uma questão importante. Eu não posso entrar com um projeto, você me faça, eu só quero fazer manteiga, bebida láctea, requeijão, você pode colocar todo o processo aí, mas por enquanto eu vou começar na mussarela e depois eu vou comprando esses equipamentos. Isso não pode ser feito, tá? Você fabricando ou não, se eu for dar entrada com o seu projeto para registro, com os produtos que você pretende fabricar e se tiver requeijão, manteiga, esses equipamentos têm que estar no local especificado no projeto. Você está entendendo? Entendi, né? Então, assim, isso é um detalhe importante que você tem que. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo que você tem muita dúvida aí com quais produtos trabalhar. Então, eu acho que o seu foco agora é igual o seu foco é mussarela, pode fazer outro tipo de queijo. E eu acho que a maior viabilidade é você tentar comercializar esse soro aí para os seus produtores mesmo, tá? É. Isso é o que eu vejo de tudo que a gente conversou até hoje. E o seu foco está no queijo. Então, se você começar a abrir demais, você tem que ter investimento muito alto, que eu acho que não é viável nesse momento agora. Ah, Então, sim, com certeza. organiza a casa com a mussarela, com outros tipos de queijo também. E depois, ó, na hora definir, vamos entrar com o projeto aqui, vamos fazer uma manteiga. E aí, nesse processo, eu estou colocando creme de leite de uso industrial, que foi o que o Hélio falou aí mais Isso. cedo. Você vai ter que soldar o creme, vender o creme, é coisa simples e vai trazer um retorno bom para você na sua empresa. Né? Sim. Hoje, ainda mais que você tem um leite com um teor de gordura alto. Então, eu acho que é isso aí, fazer uma parceria com um laticínio que produza manteiga e vender esse creme para ele. O que eu tô. Quando a gente faz eu pesquiso muito, né? Então acaba que tu encontra uma saída, encontra outra, vamos fazer isso já. Como eu já tinha conversado com o Wilson, posteriormente a gente vai entrar com outro projeto, que não é agora, é um projeto secar o soro. Antigamente era muito caro e os processos muito difíceis. E hoje a gente já consegue, obviamente não é para amanhã, mas consegue ter um acesso mais fácil a um Sim. processo, talvez não de secagem ou só de condensar o Concentração. soro, né? Mas isso é um projeto mais para frente, que eu até tinha colocado isso aqui também, como uma pergunta, porque o soro ele vai fora, são 87%, né, de água. Até mais um pouco, né, no caso do soro, né? Porque no caso do soro a gente vai ter ali em torno de 96, 94%. Já saiu a Porque matéria no leite é que a gente tem ali 87% de água, né? Então a margem é muito baixa de sólidos, né? Então, Sim. e na parte da secagem, então, parando por essa premissa, 91 vai ter 8% de matéria Em seca. média de 6 a 8%. É bem pouco, né? É bem pouco. Por isso que eu estou te falando que se você pegar o soro fluido e colocar num tacho para secagem, não é viável. Né? Agora, tem um detalhe, você está falando aí de concentrar o soro. Aí já é diferente. Esse teor de sólido, você multiplica ele por 3. Aí já é diferente. Aí você usar um soro nessa condição para fazer o doce, já torna-se mais viável. Porque aí a matéria seca que a gente tem disponível, ela vai estar na faixa ali de 18% a 20%. Né? Aí sim, você já tem um resultado bem significativo, né? Que aquilo que você deveria de secar no tacho, você já secou no concentrador. Né? Eu Então já é eu uma achei o vantagem. concentrador bem em conta, assim, bem perto do que a gente via na Tetra Pak, por exemplo, né? Só que para milhões de litros. E ali eles Sim, conseguem. São duas situações. Um é o spray dryer, né? Que é para spray dryer. secagem do soro. E o Sim. outro, o concentrador de soro, então, para a gente poder reduzir e ter essa matéria e daí trabalhar com o leite
leite condensado, no caso, soro condensado, né? Sim, uma Que olha, mistura, né? como É é muito que é no comum hoje. mercado? Matéria láctea, agora não sei, produto É lácteo. mistura láctea. Mistura Mistura láctea. láctea. Até isso a gente tem hoje, né? No leite Isso. condensado, tem que saber o que você está comprando. Tem muito no mercado essa mistura Tem láctea. muita coisa no mercado. E uma das perguntas, já que tu já me respondeu e a gente já passou, até porque eu já vi que o horário está correndo e eu quero aproveitar, a questão da mussarela processada. Eu tive um contato essa semana de um colega de trabalho aí nosso, né? Falando de laticínia, nossos colegas são nossos colegas de trabalho, me Sim. oferecendo a mussarela processada, o processo da Uhum. mussarela processada. E Uhum. eu fui buscar, pesquisar. E então eu encontrei no mercado eles, né, tipos de mussarela. E me chamou uma em questão que eu vou falar o nome, que é a Polanguinho, Uhum. que é caro, é muito caro, e eu fui descobrir que ela é processada. Uhum. Então, o porquê e aonde a gente consegue chegar nesse. é, a Polanguinha construiu um produto, né? Construiu um produto Uhum. deles, é diferenciado. Sim. Tem outras marcas no mercado que não chega no sabor da Polanguinha. Uhum. Só que o processo que eu vi, que eu fui conhecer, utiliza uma concentração de amido muito grande, Uhum. amido É, modificado. sim. E então, isso é viável? Não é viável? Até que ponto vai derreter? Não vai derreter? Vai trabalhar? Não vai trabalhar? Ô, Não, Paulo, assim, o Eder adora essa mussarela, viu? A mussarela que é, gosta é essa processada. adoro. Não, assim, eu já acho uma sacanagem chamar de mussarela, né? Já começa aí chamar de mussarela, né? E na verdade, hoje nem pode chamar mussarela mais, né? Tem nome específico, né? Se é uma mistura, a base de mussarela com amido e gordura vegetal e bababá, se tiver mais outra coisa. Mas o que é que acontece, Paulo? Mercado, a gente tem para tudo. Tudo que você tiver aí tem mercado. Depende do se ele tem viabilidade é outra história, né? Mas tem mercado. O pessoal tem esse produto aí sendo distribuído, é porque vende, né? Agora, a comparação de um produto desse com a mussarela, ela não tem nenhum tipo de semelhança. E o pessoal te vende falando que é igual. Sim, Fala, não, fica igualzinho a mussarela, que é perfeita, que não sei o quê. Não é igual. Não tem Sim. a característica da mussarela, né? Se você pegar uma mussarela típica, né? E um produto desse processado e colocar para derreter, você vai entender a diferença que os dois têm. É claro a diferença dos dois, né? Vou pegar Inclusive, é um. Pro... no que o Eder falou em um minutinho, é o seguinte: mussarela de verdade, você vai concorrer com o mercado de mussarela de verdade. Sim. Mussarela processada, isso aí que o Eder falou é importante. Você vai concorrer com o mercado de mussarela processada. É. A margem de mussarela processada é muito mais espremida do que a mussarela. E outra que você está sujeito a uma falha no processo, porque é um processo complexo, não é simples. Você tá sujeito a qualquer tipo de falha no processo e esse produto retornar para sua empresa. Então, tudo aquilo que você ganhou, você pode perder com esse produto processado aí. E o que a gente mais vê é a situação assim: eu comprei uma mussarela aqui, mas ela não deu certo. Aí você vai olhar lá, não, não é mussarela, né? Isso é uma mistura, né? A base de mussarela com amido, gordura vegetal e tal. Que esse era o nome que deveria estar lá no produto, né? Alguns escrevem que é mussarela. E o cara deixa de comprar. Eu te falo claramente, pizzaria é um problema com esse tipo de produto. Aí onde que isso encaixa? Então, para quem que esse pessoal vende? Esse pessoal vende para muita essas indústrias de fast food congelado, esse tipo de coisa usa muito, né? Que aí quem vai comer também não está muito importando com se o queijo vai qual é o derreter, tipo de se vai produto? esticar, ele tá preocupado com isso, né? Então acaba tendo comércio para esse tipo de indústria, né? Isso que o Wilson falou é muito importante. Qual que é o mercado que você vai concorrer? Pode olhar para você ver que grande parte desse tipo de produto são de grandes indústrias. Grandes indústrias, né? Pequenas indústrias não entram muito, até porque o mercado de fast food
entre empresas, ele é um pouco fechado, né? A Poleng, por exemplo, ela distribui isso muito em grandes redes de fast food, né? Eu falo isso, gente, porque eu não gosto desse produto de forma alguma. Eu sou totalmente crítico a isso, não ao produto em si, é um desenvolvimento de produto alimentício. O problema é a forma como que o pessoal coloca. Comparar com mussarela, falar que é mussarela, né? Isso é muito difícil. O mercado já tem dificuldade suficiente para o pessoal fazer uma sacanagem dessa, né? Mas tem quem compra. A verdade é essa, tem quem compra. E tem bastante, porque a gente trabalhava na pizzaria e o que Uhum. acontece? Eu trabalhava com pizzas de R$ 10. Então a gente tinha Sim. um volume de pizza bem expressivo, assim, por dia. A quantidade de mussarela, mesmo sendo R$ 10, assim, era uma quantidade boa. Então Uhum. tinha a compra da mussarela era muito grande. Quando eu conheci esse produto lá atrás, antes de laticínio, antes de tudo, eu conheci esse Uhum. produto, eu disse, eu vou chegar nesse produto, cara. Eu vendo um produto de R$ 10, o cara não vai esperar comer gorgonzola, né? É. Só que o que acontece justamente o que você falou, tu bota em cima da pizza, a gente nem colocava pura, a gente colocava ali, colocava não, né? Porque eu só fiz um experimento, então foi um dia só. Uhum. Colocava 40% que seja desse tipo de mussarela. Você já sabia separar bem certinho qual que era a mussarela normal e Onde que qual é que bom era colocar? que ela preteia na É hora. diferente. É, é diferente. Ela É. passa no forno e preteia. Apesar de Sim. ralar legal, tal, derreter, mas Uhum. ela preteia. Sim. Possivelmente E, por causa do... e uma questão que tem que ficar muito atento aí é com os falsos profetas de laticínio. Tá. Ele fala, você mencionou, o Eder comentou aí, tem muita gente que vende produto como mussarela. Eu falo quem ensina a fazer mesmo. Ah, não, eu tenho um produto, eu já escutei isso demais, cara. Eu faço um produto aqui que é igual mussarela e você tem um rendimento, você vai baixar seu custo demais e tal. Aí o dono do laticínio sempre preocupado em baixar seu custo, né? E agregar valor ao negócio, vai lá e faz uma porcaria dessa, igual ele tá falando aí. Ele arrebenta com a marca dele, cara. E É. depois esse falso profeta que vendeu esse tipo de coisa não vai sustentar que eu não quero igual mussarela. Fala, não, te falei que era um produto assim bem parecido com mussarela, mas Semelhante, não é mussarela. Eu até tive um rapaz agora que queria me vender uma máquina, porque o processo da mussarela processada, né, é diferente Sim. da monobloco. É Ela não diferente. usa É. água, ela usa vapor Uhum. só, tem que Sim. filar, aí tu bota, enfim. Injeção direta. Justamente. E eu fui pesquisar, então, na hora que nem o Wilson falou, louco, fazendo conta, fui para comprar essa máquina, o cara tava quase me dando a máquina, quase para eu tirar Uhum. de lá. E depois eu fui entender o porquê, eu fui conversar com ele mais afinco, o que que deu, o que que aconteceu. Ele disse, cara, aconteceu que de fato ela tem rendimento, de fato fica muito parecido, mas não é. E ainda naquela semana apareceu uma reportagem, se eu não me engano, foi na Globo, enfim, que falou sobre as mentiras da mussarela. Foi assim a chamada. Uhum. Porque eles colocam queijo Uhum. tipo bem pequenininho, mussarela grandão. É, é. O cara não vê, o cara compra por mussarela. E não é, para chegar o produto não é. Né? Tu sente gosto de Uhum. amido, enfim. A não ser algum processo que já é muito trabalhado, tipo a Polang, que já vem muito trabalho. Então ainda tem um sabor ainda. Agora tem outros que não tem como comparar, É. né? a Sim, Vanessa sim. até colocou aqui, ó, sofremos muito com isso. Com Eu certeza acho deve ser a concorrência desleal que a Débora está falando aí, né? O Augusto está perguntando aqui, tem uma dúvida a respeito de mussarela zero lactose. Seria o mesmo processo da mussarela com lactose? Não, assim, não, o processo não é igual, né? Não é igual pelo fato da gente realmente ter que fazer uma quebra da lactose antes de iniciar o processo de fabricação, né? Aí as etapas em si, elas são as mesmas, né? Mas antes de iniciar o processo de fabricação, nós temos que quebrar, né, a lactose para que a gente tenha a continuidade do processo zero lactose. Só que aí entra o detalhe, né?
A gente tem que quebrar a lactose, mas tem que deixar uma quantidade suficiente para o fermento agir. Senão, é problema grave. Ô, Éder, tu falou um negócio agora que me chamou a atenção. Existe o A2A2, né? O leite, Sim, A2, que A2. já vem com baixa concentração de lactose, né? No caso do A2A2, não está bem relacionado à lactose, ele está relacionado à proteína. Aí já é proteína, né? São para intolerantes à proteína do leite. Que a gente tem os intolerantes e os alérgicos à lactose e os alérgicos à proteína do leite, né? Então, Eu sou proteína do leite. O A2A2 já serve para você, no caso, porque é uma modificação na proteína. Então, ela já não causa alergia, né? Aí, no caso dos intolerantes e dos alérgicos à lactose, aí já sim tem que ser o processo para quebrar o açúcar mesmo, para não ter problema. É isso aí. O Ismael falou que essa turma da Consular é top. Valeu, Ismael. Tamo junto. Eu, Ué, eu acho que é isso, né? Então, por uma hora. é isso. Mais uma perguntinha. Calma lá, calma lá. A última, a última. Não, brincadeira. Vamos lá. Eu falei com a Daniela Guaditar, ela disse, suga eles. Eu disse, vou sugar. Tá certo. Me diz uma coisa, eu tenho um produtor de búfala, né, aqui perto, que é Sim. muito amigo nosso, e ele começou a investir agora numa ordenha e tal, e ele é um produtor, até um produtor bem considerável. Só que ele não mexia com a questão do leite. E como na pizzaria pedia-se muito a mussarela de búfala, nossa pizzaria não trabalhava. Mas eu já trabalhei com pizzaria que tinha mussarela de búfala. Sim. Aí eu disse, pô, vou perguntar essa questão do processo. O processo da mussarela de búfala é o mesmo? É parecido? Tem muita diferença? Vale a pena? Não vale? Fila? Não fila na monobloco? Então, o processo é muito parecido. Muito parecido. Existem detalhes ali que a gente precisa tomar cuidado, que o leite é totalmente diferente, né? E uma situação que a gente tem é que a gente não vai padronizar leite para mussarela de búfalo, Tem que ser né? integral. Então, é integral. Então, assim, é uma mussarela completamente diferente. O teor de gordura completamente diferente, rendimento muito diferente, mas as etapas do processo em si são as mesmas. Você precisa daquelas etapas ali, seguir aquelas etapas, a filagem, segue os mesmos conceitos, né? A moldagem, né? Aí a moldagem é até um pouco diferente, porque a mussarela de búfalo você não vai fazer barra, né? Quando muito faz uma barrinha pequena, né? Não faz barra de 3 quilos de mussarela de búfalo normalmente, né? Sim, Aí sim. você faz ali bolinha, palito, trança, burrata e por aí vai. Porque são produtos de valor agregado maior, né? É um negócio interessante, né? Até te falo assim, que se você for adquirir o leite dele, faça produto separado. Faça o produto do leite de búfala e faça o produto do leite de vaca, separado, né? Que são produtos que o leite de búfala, você pode agregar muito mais valor do que o leite de vaca, né? Ô, Paulo, E naquela questão que eu falei, se for com lei de búfalo, tem que constar no seu projeto. tem que Não, constar. mas isso é O Éder mais pra falou, frente, mais pra frente. pois é, porque o Éder falou, é uma coisa primordial, o processo não pode ser feito junto. Tem que ser Não totalmente. pode, totalmente separado, é Maquinário, verdade. inclusive, separado ou eu tenho que usar tanques só separado e o maquinário eu posso usar o mesmo? Não, o maquinário você pode usar o mesmo, mas assim, por exemplo, se você vai fazer mussarela, eu vou fazer mussarela de búfala e mussarela de leite no mesmo dia. Na parte da manhã você faz mussarela de búfala, esse leite tem que estar um tanque separado, todo o processo separado, depois higienizou tudo, aí entra com a produção da mussarela Isso, de de vaca. búfalo, né, de vaca. Entendi, entendi. Então, Acho que era isso, pessoal. Eu acho e que é descrito, entendeu? Tem que estar sim. descrito e tem que funcionar 100% da indústria, senão você pode ter problema. Isso. Legal, legal. É uma questão que, quando eu também pesquisei ali na internet, vi essa situação do valor agregado, e é uma pessoa que está começando agora também, então é uma parceria que pode vir a dar certo e um produto diferenciado que nós não temos na região mesmo. Esse não tem nem Sim, próximo. Então acaba O, que daria para trabalhar, legal. né?
O produto derivado de búfalo, ele tem um valor agregado bem maior. Bem maior. maior. É bem diferente. Ainda mais se não tiver aí tem valor mesmo. É verdade. Mas o rendimento dele, ele tem um rendimento tão mais baixo que o bovino? Cara, muito, muito. Você chega a ter rendimento aí na faixa de 4,5, 5 litros por quilo de queijo. Nossa. Na mussarela, nós estamos falando que quando você for muito eficiente no seu processo, você tem rendimento de 9. Dá para você entender. O que acontece? O leite tem um teor elevado de gordura, um teor elevadíssimo de proteína, né, que são os componentes que a gente vai ter maior quantidade ali no produto final. Então, assim, pra você ter ideia aí, só para exemplificar, né? É mais do dobro de proteína do que o leite de vaca. E o leite de Jersey é um leite de proteína alta. O de búfalo é o dobro. No mínimo, o dobro. Nossa. Por isso que o rendimento é basicamente o dobro. Não, então se torna muito interessante, porque Sim. nessa base ali, se eu não entendi errado, hoje eu faço 10 para 1, vou fazer 20 para 20 não, 5 para 1. 5 para 1. Sim. É isso. Vai responder uma pergunta aqui do Supremo Produtor Artesanal. Ele está perguntando se essa instrução sobre o projeto é para o SIM também. O Supremo, é o seguinte, a legislação é uma só para tudo, tá? SIM, CIE e CIF, né? A gente seria uma legislação só. Então, sim, mesmo você tendo registro municipal aí, você tem que separar essa produção, porque eles vão seguir a mesma legislação. Isso. É isso aí? Eu acho que é isso aí, pessoal. Eu só tenho a agradecer mais uma semana. Hoje eu vim um pouquinho mais preparado, até uma luzinha aqui e tal. Um negócio mais preparado. Não é que a gente consegue fazer uma divulgação para o pessoal daqui da região. O pessoal gostou bastante e para nós é muito importante isso, né? Para quem está iniciando esses processos, já é difícil para quem pesquisa. Imagina quem não pesquisa, né? Sem dúvida. Então, eu só tenho a agradecer a vocês da Consulac, todo o processo que vem ajudando. A gente ainda não estamos produzindo por 2 motivos: pelo nosso selo está em andamento com a Consulac e porque também agora estamos em adequações aí da produção. Mas acredito que em breve estaremos com o laticínio já com selo e dentro do mercado, dos melhores mercados. Aí sim. Com certeza. Tem que ser otimista, né, Eder? Tem que ser otimista. Eu gosto disso. Eu sou otimista. A gente se coloca à disposição aqui para te ajudar no que for necessário, né? Eu sei que desse início é um início muito difícil mesmo, mas nós estamos aí para te ajudar no que for preciso, beleza? Show de bola, gente. É isso aí, Paulo. Conta conosco, viu? Obrigado, fiquem com Deus. Precisando da gente aqui no Sul. Todo mundo que está aí precisando da gente também, é só entrar em contato que estamos à disposição. Beleza. Muito bom, gente. Valeu, obrigado aí ao pessoal que tchau, participou tchau. aí com a gente, né? Participou aí fazendo perguntas, né? E fique à vontade, gente. A gente está aqui realmente para poder contribuir com vocês, né? Lembrar também que quinta-feira tem mais live. Pessoal, e outra coisa, quem quiser participar das lives com a gente, igual o Paulo participou, manda um direct para a gente, falou, tenho interesse em participar, quero tirar minhas dúvidas e tal, e a gente vai colocar aqui para participar para ajudar vocês aí, beleza? É isso aí. Bora eles aí que eles atendem. É isso aí. Muito bom, gente. Obrigadão. Obrigadão. Até Tchau. mais. Valeu. Inicialmente, deve-se verificar com o auxílio de um termômetro aferido e higienizado a temperatura que se encontra o leite a ser utilizado na produção. A recomendação é que este leite esteja em temperaturas entre 32 e 35 graus Celsius, pois esta temperatura é ideal para a coagulação. A coagulação de forma a se obter um coágulo firme no ponto de corte, que vai variar entre 30 e 45 minutos. A adição do coagulante ao leite deve ser realizada de forma que o mesmo seja distribuído rapidamente por todo o leite.
Portanto,